Podcast do Transporte. Aqui no podcast do Transporte, a gente tem acompanhado o imbróglio da licitação da SP Trans para aquisição de licenças de uso de sistema de monitoramento e gestão operacional, o famoso e fatídico SMGO, no município de São Paulo. Nos últimos capítulos, tivemos a conclusão do Tribunal de Contas do município, TCM, de aconselhar a SP Trans a mudar a licitação. Aí, a SP Trans fez algumas mudanças e adiou a entrega de propostas para o dia 11 de abril, mais conhecido como quinta-feira agora. Esta história toda você pode achar em edições anteriores aqui do podcast do Transporte, ou então com todos os detalhes no diariodotransporte.com.br. Mas olhando aqui de fora, não precisa ser especialista para saber que esta compra que se iniciou há quase 10 anos tem tudo para ficar mais um tantão de tempo se arrastando em pelejas judiciais, como aliás é comum aqui no Brasil, né? E por que é sempre tão difícil o Estado e as empresas públicas brasileiras comprarem bens e serviços para tocar seu dia a dia? E a quantidade de travas e curvas para evitar a corrupção? Ajuda ou atrapalha? Tivemos esta conversa com Cláudio de Sena Frederico, vice-presidente da ANTP, que se especializou no assunto e que traz na bagagem uma importante experiência gerenciando a implantação do metrô de São Paulo e também do Rio de Janeiro. De um modo geral, as especificações de licitações públicas são feitas procurando saber o que é que tem no mercado, como é que isso é definido, como é que isso é descrito, e entra demais nos detalhes dos produtos. Grandes problemas surgem de especificações mal feitas, porque elas tendem a ser especificações de fabricação e não de aplicação, em primeiro lugar. Segundo lugar, excesso de critérios, excesso de variáveis, de tal forma que sempre tem um ganchinho para alguém pendurar e fazer uma reclamação. Terceiro, uma predisposição de que é através da fiscalização de todos os detalhes que você vai evitar a corrupção, vai evitar a má compra. Quando seria interessante dar um pouco mais de elasticidade ao sistema e fazer o controle depois dos resultados que tenha. A ideia pode parecer arriscada, mas a realidade nos mostra que os modelos de contratação ficam cada vez mais engessados e, mesmo assim, não ficam à prova de mal feitos. E o que é pior, não garantem maior eficiência. O vice-presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos, a ANTP, Cláudio de Sena Frederico, dá um exemplo prático de outra maneira de encarar o problema. Londres controla o sistema dele de uma forma muito simples. Ele basicamente controla qual é a frequência e qual é a variabilidade da passagem dos ônibus pelos pontos. O básico deles é isso. O detalhe é do operador. Aí o operador compra os produtos que ele precisar para que ele atenda essa exigência da cidade, de Londres. Essa é a questão. E agora você verifica o quê? Você tenta olhar com um olhar de passageiro. Você quer o resultado ou você quer que ele opere como você operaria? Espera acabar, espera acontecer, espera e controla o resultado do serviço. Controla com o olhar do passageiro. Essa aqui é a questão básica. A ideia aí é inverter completamente a lógica de um edital que abandonaria a perspectiva descritiva, passando a contratar resultados. Cláudio de Sena Frederico, vice-presidente da ANTP, acredita que isso, inclusive, permitiria que a gente driblasse um outro mal que assola as licitações por aqui. O mercado tem brigas, ou seja, o fornecedor A, ele tem vantagens se você exigir tal coisa. Porque se você não exigir, o B vai levar vantagem. Bom, esse é um problema do mercado. Não deveria ser um problema seu. Mas o mercado procura fazer com que essa briga seja resolvida dentro do governo e depois saia só uma especificação fechada que, no fundo, elimina aqueles caras ali só entre eles. Ao mesmo tempo, qualquer compra que seja realizada por esse tipo de mecanismo, haverá alguém que vai contestar esse fato. Então, é um mecanismo de contestação. É um mecanismo que não vê o resultado, ele vê o meio. E ele está muito mais protegendo o mercado
do que protegendo ou o governo ou, no final, o usuário. Para Cláudio de Sena Frederico, a saída é criar editais que especifiquem menos os meios, se concentrando no objetivo final: resolver um problema e obter satisfação com essa resolução. Os fabricantes, todos os fabricantes, vão saber mais do que você quais são as peculiaridades que facilitam a venda deles. Agora, você deveria, pelo menos, saber uma coisa que os fabricantes não sabem, que é o que define a sua satisfação. Para que aquilo vai ser usado e o que prova que aquilo é melhor do que uma outra coisa. Cláudio de Sena Frederico acredita também que o poder público deva adotar a prática de chamar os fornecedores para negociar. Eu preciso de uma coisa que resolva esses problemas, uma tecnologia de resolver esses problemas. E oferece e me prova que a sua tecnologia resolve esses problemas. E me diz quanto ela custa. E, se possível, depois disso, uma coisa que também se faz no mundo, chama os melhores propostas e diz, vamos conversar. Eu gostei da ideia daquele outro fulano ali. Por que você não me ofereceu aquilo? Ah, bom, eu posso fazer, mas tá bom. Mas se você pode fazer por quanto? Bom, agora o preço ficou muito caro. Tem algum jeito de baratear? Tem. É só você não me exigir que vai resolver tal problema. Tá bom, não é importante para mim, eu não preciso mais. É a mesma coisa que um ser humano privado comprando. Não é assim que você compra? Você sai na rua e vai ver o que está sendo oferecido, você já tem uma ideia de para que você precisa daquilo, e aí você vai tentar descobrir, conversando com os vendedores, se aquele produto resolve as coisas que você acha importantes. E se isso ficar muito caro, você muda as suas exigências. O mais que possível, a compra devia ser uma coisa assim. Para encerrar, o especialista retoma a questão do foco final, que deveria ser a satisfação do seu cliente, do passageiro do sistema público de transporte. Quanto tempo o passageiro fica esperando no ponto? É muito mais importante do que ficar estabelecendo qual é o pneu do ônibus que anda no sei lá onde, né? Então, quanto mais também o poder público especificar agregado e não desagregado, melhor. Mais perto da especificação do que o passageiro vai se sentir feliz ou não. Eis aí uma outra lógica, difícil de aplicar com certeza, pois dependeria de mudanças na legislação e por aí vai. Mas não é impossível. Outros países estão transitando por estas vias há muito tempo, enquanto a gente, continua neste círculo vicioso. As compras se arrastam, o dinheiro público é gasto em caras batalhas jurídicas, enquanto os problemas seguem existindo lá na ponta do passageiro. O podcast do transporte continua de olho nas maiores pendengas dos tribunais e seus efeitos colaterais. O maior exemplo é o transporte público da maior cidade do país estar com sua gestão e monitoramento atrasados há 10 anos, o que significa, nestes tempos de alta tecnologia, que está funcionando a lenha. Podcast do Transporte.